Tatiana Mesquita é a fisioterapeuta principal lá da RNA, ela que me acolhe todos os dias lá no ambiente da RNA, e ela vai passar aqui uma aula sobre fisioterapia, bem assim ligada à experiência que ela teve comigo e com outros pacientes com MM, tá? Boa tarde. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite do Luciano. Desde o início do pensamento sobre isso, né, Lu? A gente está junto para realizar esse evento, para que ele saísse redondinho, né, Luciano? Programa, falar com o palestrante, falar com as pessoas. E, enfim, eu acho que é uma grande vitória estarmos aqui todos, né, falando um pouquinho de uma coisa que é muito pouco falada, que é a miopatia mitocondrial. Sempre ela está incluída dentro das miopatias, aí fala-se um pouquinho de mitocondrial, e hoje não. Né? Hoje a gente dedicou esse dia para falar de miopatia mitocondrial. Então, vamos falar de atividade física, fazer ou não. Né? Eu podia ter posto fisioterapia motora, hidroterapia, exercício de resistência. Não. Por que atividade? Porque, um pouquinho só de história, quando eu me formei em 2002 na faculdade, em 2003 eu fui fazer especialização em doenças neuromusculares na Unifesp. Estavam começando os estudos sobre uso de suplementação para atividade em miopatias. Até então, um pouco antes, as pessoas não faziam exercício. Iam ao médico, o médico falava, você tem uma miopatia, fique em casa, não tem o que fazer, espera. Então, a gente começou a pesquisar sobre isso e começamos, sim, a usar por um pouquinho de carga, por um pouquinho de repetições a mais, trabalhar o ativo e não só o passivo. Então, a gente vê como isso é recente. Nós estamos falando de 2003, 14 anos atrás. Se a gente for pensar comparativamente com uma lesão medular, o que se faz, a gente já sabe disso há 50 anos. Né? Então, eu coloquei fazer ou não, porque ainda é uma dúvida dentre os profissionais reabilitadores. Faço ou não faço? Só alongo? Só relaxo? Tenho medo que piore. Essa é a realidade dentro dos profissionais de equipe multidisciplinar que trabalham com alguma resistência muscular. Um pouquinho eu vou dividir a aula em falar sobre funcionamento, estudos e terapêutica. Certo? Então, como todo mundo aqui já deve saber, a gente fala de miopatia mitocondrial, um mau funcionamento de mitocôndrias por diversos motivos e diversas consequências. Né? A gente sabe que centenas de milhares de células possuem mitocôndrias, então centenas de milhares de células podem estar danificadas ou deficientes decorrente de uma deleção mitocondrial, por exemplo. Também sabemos que as doenças mitocondriais geram uma alteração multissistêmica, então não é só de músculo voluntário que eu estou falando, mas é disso que eu vou falar mais profundamente hoje, né? Sobre musculatura estriada esquelética. Essas alterações mitocondriais, elas geram o quê? Complicações como fraqueza muscular, intolerância ao exercício, alterações de coordenação de movimentos, alterações auditivas, visuais e aprendizagem, defeitos cardíacos e respiratórios e atraso de crescimento. Então, dentre hoje o que me cabe, eu vou falar fraqueza muscular, intolerância ao exercício, em coordenação de movimentos, que é a parte estriada esquelética. Bom, o mau funcionamento das mitocôndrias, predominantemente nas células musculares, leva a uma energia insuficiente. Então, a gente está falando de fadigabilidade fácil. Né? A gente está falando de pessoas que, se a gente puser muita carga e muita demanda, vai aparecer a fadiga, que é tudo que a gente não quer. Então, quando se faz o estudo do DNA mitocondrial, a gente tem detalhes desses defeitos. Na biópsia, as fibras chamadas de Haggerhead, que vocês já devem ter visto hoje com o Dr. Beni, e alterações oculares, cardíacas e musculares em síndromes específicas dentro das miopatias mitocondriais. Bom, vamos lá. Para eu falar de exercício, de atividade, eu tenho que falar um pouquinho de mecanismo para que a gente entenda onde estamos e aonde podemos chegar. Então, uma das principais alterações é o defeito da fosforilação oxidativa, e é o que gera alterações na performance dos exercícios, como elevação dos níveis de lactato, redução do consumo de O2, fadiga
indevida em níveis de esforço relativamente baixos e baixa capacidade de exercício. Muito bem, se a gente fosse só até aqui, falaria, essa pessoa pode fazer exercício? Não. Né? Mas a gente vem estudando para poder fazer isso de forma correta e para poder, na origem da palavra, reabilitar. Né? Habilitar essa pessoa de novo. Para isso, a gente tem que entender um pouquinho o que é a fosforilação oxidativa. É uma via que utiliza energia liberada pela oxidação de nutrientes na forma para produzir o ATP. Então, é essa parte. O ADP se transforma em ATP dentro da mitocôndria. O processo se refere à formação do ATP utilizando isso, energia liberada nas reações. Então, nós estamos falando de um problema que, na maioria das vezes, está aqui, na mitocôndria, por não produzir o ATP. Não produzimos, então, energia suficiente. Então, a gente tem que pegar lá, hoje em dia não é mais o livro, né, mas é a internet, é o Google, que seja, e a gente tem que estudar para saber o que fazer corretamente. Então, vamos falar de estudos de 2006 a 2017, são os principais. Eu peguei 10 anos, porque é o que hoje a gente tem de mais importante sobre atividade física, exercícios em pacientes com miopatia mitocondrial. Tentei fazer de forma bem clara, para a gente não ficar muito se prendendo a isso, mas de forma cronológica, a gente entendeu o que era feito e o que hoje pode ser feito e o que hoje a gente já sabe. Então, vamos lá. Um estudo de treinamento de resistência e destreino, quer dizer, depois do exercício de resistência, um período com diminuição de treino em miopatias mitocondriais por deleção do DNA mitocondrial. Então, foram feitas 14 semanas de exercício, depois 28 semanas reavaliado e depois um destreino de 14 semanas. O que se viu com o exercício de 14 semanas foi melhoraram significativamente a tolerância ao exercício. Então, os pacientes ficaram mais tolerantes ao exercício submáximo e a capacidade máxima para o trabalho, a utilização de oxigênio e a extração de oxigênio do músculo esquelético sem alteração no nível de DNA mitocondrial. Melhora da qualidade de vida medida por uma escala SF36. Também, depois de 28 semanas, o treinamento continuado manteve as adaptações. E, num destreino, a perda da capacidade não foi significante. Então, a gente consegue fazer uma atividade que se mantém. Concluímos que não foi observado alterações no número de cópias do DNA mitocondrial. Então, isso não mexeu lá na base, não aumentou o número de cópias, mas continua a existir a necessidade de estudos, e isso foi em 2006 que foi pesquisado. Então, foi como a gente começou a entender que, sim, não precisava só alongar e relaxar. A gente podia pôr um pouquinho de resistência nesse treino e o paciente respondia bem. Em 2009, houve um estudo a curto e longo prazo no treinamento de resistência também em pacientes com miopatia mitocondrial. 3 a 12 meses de treino e 3 a 12 meses de destreino. Nesse tempo de treino, 3 meses foi o tempo para aumentar a capacidade oxidativa das células em 23%, 6 a 12 meses de treinamento, isto foi mantido. E de destreino não fez efeitos adversos, não apareceu nada de efeito adverso, quer dizer, não houve depois disso uma fadiga imensa, alguma coisa que fizesse o paciente perder função. O que ele ganhou, ele manteve. Não está fazendo nada, uma atividade de vida diária bem baixinha, suas atividades naturais, normais. E aí, em 2013, uma revisão sistêmica. Uma revisão da Cochrane bem feita, que foi falando de distrofia miotônica, polimiosite, dermatomiosite e miopatia mitocondrial, que é essa parte que está aqui. Então, foi feito um estudo, eles falaram sobre um estudo de treinamento de força combinado a exercício aeróbico versus nenhum treinamento em 18 pessoas com miopatia mitocondrial. A duração do exercício e a distância percorrida melhoraram e as diferenças de tempo, de distância percorrida e esgotamento entre os grupos também melhorou. Então, o paciente conseguia fazer mais em menos tempo sem se cansar tanto. E, com isso, foi concluído que o exercício aeróbico combinado com treinamento de força é seguro e leva a um aumento da capacidade de resistência submáxima. Quer dizer, a gente não está falando de exercício no máximo e sim no submáximo. Exercício de resistência
exercício de baixa intensidade. Em 2014, atividade física em crianças com doenças neuromusculares, com miopatia mitocondrial, comparado com crianças saudáveis. 6 pacientes e 10 controles. Foi mensurado fadiga, frequência cardíaca, atividade física, qualidade de vida, e foi visto um nível de atividade melhorou com acelerômetro, maior o nível para chegar à fadiga, eles têm, passaram menos tempo em atividade moderada e vigorosa, e melhor qualidade de vida. Essa é uma avaliação pré-reabilitação, que aí entra a reabilitação disso. Então, o exercício como terapêutica, a gente percebe que os exercícios, tanto aeróbicos como os de resistência, são benéficos para os pacientes com miopatia mitocondrial. Da mesma forma, de novo, exercícios de resistência, que parece ser o meio para aumentar a capacidade respiratória e a função intrínseca das mitocôndrias no músculo esquelético. Então, a gente está falando, eu estou falando da parte motora, claro, vai ser falado daqui a pouco da respiratória, mas o exercício em si, ele trabalha com todo o músculo e, com isso, gerando maior capacidade também. Doenças de Macardo com doença mitocondrial, a gente sabe que existe alteração da fosforilação. Em repouso, os pacientes apresentam lactato elevado e, durante o exercício, há uma melhora. Os sujeitos do mitocondrial, claro, têm menos capacidade do que os controles. E a gente vê que, no final, a insuficiência e extração de O2 do sangue arterial durante o pico de exercício existe e o nível de reposição de triglicerídeos de cadeia é diminuído. Muito bem. Este é o último que eu vou falar sobre estudos, porque é um estudo brasileiro. Certo? É um estudo brasileiro feito em 2015, onde foi avaliado o uso de L-carnitina para a melhora da performance dos pacientes. Um estudo bem publicado, bem feito, muito capaz, onde a gente viu uma melhora no consumo de oxigênio no exercício de esforço também, e uma melhora do teste de tolerância. Então, foi quando começou-se então, a associar algum tipo de suplementação. Então, lendo tudo isso, a gente começou a perceber que sim, todo mundo faz exercícios de resistência e todo mundo consegue bons resultados com isso. Mas como a gente consegue isso? Fazendo conscientemente. Também não é assim, eu vou para uma academia, vou puxar peso e eu vou fazer e tudo isso vai dar muito certo. Não. Tem que saber tempo de treinamento, tudo isso muito bem feito. Vamos lá. Então, a miopatia mitocondrial, a gente tem suplementação, exercícios de resistência aeróbicos, que a gente acabou de ver nos coisas, e com isso a gente ganha função. A gente não pensa mais hoje na reabilitação de doença neuromuscular em força de bíceps, força de tríceps, força disso, daquilo. A gente quer função. Quer que as pessoas consigam fazer mais se cansando menos. Essa é a intenção. Então, falando da L-carnitina, como foi perguntado agora, o que foi dito no estudo, o que é a L-carnitina? É uma suplementação que, unida ao ácido graxo, transporta para a mitocôndria, entra e tem mais substrato para ser queimado. Por isso, existe, sim, uma diminuição de cansaço, de fadiga para fazer o exercício. Essa é a base fisiológica da L-carnitina. E aí nós vamos falar de exercícios puramente estes exercícios. Agora, o que fazemos? Depois a gente estudar tanto e saber o que podemos fazer e o que não podemos, o que fazemos efetivamente na prática, no nosso dia a dia. Então, aqui está o Luciano, né? Aí ele fala, está segurando uma bolinha, o que é isso? Não é nada. Ele está fazendo contrações isométricas associadas a contrações isotônicas, quer dizer, parado contraindo, mexendo para cima e para baixo. Isso trabalha funcional, isso trabalha controle de tronco, porque a gente sabe que o tronco é a haste de sustentação para que a gente consiga, sim, um bom rendimento de braços e pernas. Não adianta a gente ter um tronco fraco e querer fazer um movimento amplo, por exemplo, de membro superior. A gente não consegue porque a gente tomba. Então, esse é só um exemplo de exercício associado a uma variante, por exemplo, desse exercício. Ele também agora ele está fazendo isotonia com amplitude de movimento aumentada, exercício de coordenação e respiração associada. Respiração é a base da mitocôndria, a gente não pode esquecer nunca de respirar, e a gente fica. Tatiane fica todo o tempo. Luciano respira. Luciano respira. Luciano respira. Porque se ele puder segurar a respiração e fazer, ele segura e faz. Né? Então, a gente aprende a trabalhar a parte respiratória associada. A gente também tem aqui, por exemplo, um treino de ortostatismo.
com a Viviane, que está aqui sentada, e trabalhando alongamento, ortostatismo, descarga de peso, um trabalho respiratório, decorrente da longa internação da Viviane. Esse trabalho ele é lento e progressivo. A gente progride a cada dia, mas é lento. Né? Eu não posso pegar a Vivi e falar, vai lá puxar um peso, fazendo isso aqui, ela vai entrar em fadiga, ela vai entrar em desconforto. É aos poucos, mas a gente consegue, sim, um progresso importante. E um trabalho interdisciplinar, TO, físio-respiratório, que é importantíssimo. Eu estou aqui puxando a sardinha para a fisioterapia, mas a gente não pode esquecer a terapia ocupacional, que desempenha um papel importantíssimo nesse caminho da reabilitação. Com isso, a gente ganha funcionalmente e a evolução é favorável. E aí, a gente vai para o segundo ponto, que eu vou puxar a sardinha, que é a fisioterapia aquática, que, então, desde que eu estudo doença neuromuscular, a gente sabe que é o carro-chefe para a reabilitação. Colocar o paciente em água, desde que a capacidade respiratória desse paciente permita, esse paciente vai para a água e vai ganhar função na água. Por que isso? Porque a gente colabora para a reabilitação e reinsere esse paciente no meio. Então, tirar essa pessoa de casa, levar essa pessoa para o meio de pessoas. Com isso, a gente quer manter movimentação e ganhar, atividades motoras, prevenir deformidades, manter e aumentar a capacidade respiratória, estimular o equilíbrio e a coordenação e reeducar a marcha. Então, o paciente que não anda na água começa a andar. É o primeiro passo para a gente ter, sim, essa reabilitação sendo bem feita. Dessa forma, temos vantagens: melhora a dor, aquece por igual as articulações, fornece um suporte completo de flutuação, a pessoa não descarrega peso, com isso ela consegue função, ela relaxa, ela mantém ou aumenta a força muscular, porque a gente aumenta ou diminui a resistência na água. Se o movimento é lento, eu relaxo. Se ele é rápido, eu tenho uma resistência da água contra o meu movimento e eu trabalho resistência muscular. E o fisioterapeuta deverá demonstrar segurança, porque paciente que não é seguro na água, paciente não fica com ele, conhecer a doença, aprender técnicas e respeitar o limite de cada paciente. Tem paciente que consegue andar uma vez, 2, 20, 50. Cada paciente é um e tem o seu próprio processo de reabilitação. Queremos ganho de trofismo, postura, coordenação, equilíbrio, função. Resume-se tudo isso em ganho funcional. O paciente, a gente tem que saber controlar equilíbrio, coordenação, marcha e entrada na piscina. E por que a gente coloca o paciente na piscina? Porque ele melhora a dor e facilita os movimentos. É isso que a gente quer com o paciente. Manutenção e aumento de amplitude de movimento, fortalecimento muscular, a capacidade respiratória, que é trabalhada simplesmente de você estar imerso, a pressão hidrostática da água contra a sua caixa torácica, ela consegue que você trabalhe para expandir de qualquer forma. Então, por isso, necessita de uma capacidade vital boa. Melhora da consciência corporal, equilíbrio e coordenação. Então, tem maior facilidade para movimentar o corpo, alívio do peso, consciência de movimento normal. Então, os pacientes irão melhorar a consciência corporal. Integração social. Na piscina, você nunca está sozinho. Né? Você não está num quarto de paredes brancas e entra alguém de jaleco branco para tratar você. Não, você está ali de maiô, você e mais algumas pessoas na água, não tem como não estar. Você está ali de maiô, seu fisioterapeuta também, às vezes tem mais gente junto e entra e sai, e você está se integrando com as pessoas, você conversa com outros, você sai de casa. E é um ambiente que não é um hospital, não é um quarto, é uma piscina, que é uma coisa saudável. A gente pensa em piscina, pensa em um ambiente saudável, que todo mundo gosta de ir, seja no calor, no frio, na academia, então você está inserido também nesse mundo. Muito bem. A gente tem que prevenir as deformidades, estimular as atividades motoras, a capacidade respiratória, a e cuidados com contraturas, insuficiência cardíaca e hipotermia. Muito importante. Cuidados com a fadiga e com o supertreinamento. O tempo de 45 minutos para algumas pessoas, 30 para outros, 50 para outros. Tem que respeitar o tempo para não gerar fadiga.
E a intolerância ao exercício, a gente sabe que algumas pessoas existem particularidades sobre isso e a gente tem que conhecer cada paciente para saber o quanto de exercício ele pode fazer. E agora, a prática disso, né? De novo, o Luciano está na piscina, trabalhando aerobicamente, isometria e isotonia dos membros superiores, controle de tronco, resistência, ele está pedalando, então ele está fazendo exercício conjunto. Ele não está fazendo exercício sozinho, ele não está pegando bíceps e fazendo isso aqui. Ele está trabalhando o corpo todo. Então, 50 minutos trabalhando o corpo todo, aerobicamente e com resistência, para uma miopatia mitocondrial, é uma vitória. Sem que ele saia com fadiga. Nesse caso, uma marcha consciente, um reaprendizado de marcha na piscina, usando a água como adjuvante ao exercício, utilizando o empuxo para que a pessoa fique em pé, a pressão hidrostática e numa temperatura de aproximadamente 34 graus. Aqui é a Tati, que está com uma criança, ela tem miopatia mitocondrial também. Trabalhar o lúdico com a criança, adaptação ao meio líquido sempre. A criança tem que se adaptar ao meio líquido. Não é um meio natural para ela ficar com outra pessoa que ela não conhece, então tem que ser avaliado o controle de tronco que está sendo trabalhado nesse momento e as rotações. Nesta outra foto é a mesma criança, o lúdico, o sentar, ela tem 9 meses, então estimula-se o sentar, o controle de tronco e, mais uma vez, rotações. Mais uma vez, o endireitamento, o equilíbrio, o controle de cabeça e tronco, as rotações e sempre lembrar que a água é carinho, é amor, é aconchego, é abraço. Você se sente abraçado por uma água gostosa, quentinha, e é isso que a gente tem que sempre mostrar para o paciente. A água é amiga. A gente entra na água, a água é amiga da gente e a criança sente isso. Orientamos alongamentos, por exemplo, de quadríceps, glúteos, adutores. E com isso, tudo que eu falei até agora, a gente chega ao ganho funcional, que nada mais é do que maior facilidade para realizar atividades que antes eram mais difíceis. Melhora do equilíbrio para realizar essas atividades. Melhora da coordenação. Maior facilidade para caminhar distâncias mais longas. Então, agora eu caminho mais longo sem me cansar tanto. É aos poucos. Mas são resultados que aparecem. E, com isso, a gente melhora a qualidade de vida, que é o caminho. Uma vida mais gostosa, com menos dor, com menos cansaço, com menos fadiga. E tudo isso não seria possível se a gente não tivesse uma equipe e uma família toda trabalhando junto, né? TO, físio, fono, psicólogo, todo mundo junto faz com que um trabalho seja um resultado sempre positivo. A fisioterapia não trabalha sozinha. Trabalhamos, sim, em conjunto e membros, sim, de uma equipe. E eu agradeço pela atenção de vocês, primeiro a todos os pacientes e profissionais da RNA, especialmente a Luciano, a Viviane e a Alice, aos pais dela, que permitiram que a gente colocasse as fotos na aula. E sem a equipe, nada seria possível. Eu agradeço a Tatiane Prado, a Tatiana Veríssimo, ao Jonatas, a Andresa, a Michele, o Daniel, o Auro, a Isabelle, enfim, a todos que fazem parte desse dia a dia e desse passo a passo. Sem vocês todos, eu não estaria aqui dando uma aula, eu não estaria podendo falar do que nós fazemos, porque cada um dá um passo pequeno para se tornar, assim, um grande degrau na vida de cada um dos pacientes que estão lá. Obrigada.